Houve um tempo onde eu queria ser destaque da sala de aula, o aluno inteligente que não tinha faltas e só tirava 10. O garoto bonito, mas infelizmente eu nasci sem senso de estética, pobre morando em Carapicuíba. Ou sequer um menino engraçado, só que meu TDAH impedia de eu ter time de humor, e entre todas as personalidades escolares que eu poderia ter sido, eu era a tentativa de ser alguém. Até os professores falavam que eu tinha um potencial pra ser alguma coisa, mas desperdiçava todo esse potencial durante as aulas. Que eu seria um aluno exemplar com um bom futuro, mas eu não queria servir de exemplo pra ninguém. Nessa época eu sempre cedia aos meus crimes que realmente me traziam prazer, e um dentre eles era a violência. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas, as flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Jogos são violentos? Eu diria que depende. Jogos influenciam? Eu diria que dependeria, já que nós estamos falando de pessoas ou de mercado. Porque, mais do que nunca, a violência anda sim movendo o mercado. Pelo simples fato de você, seus amigos e seus familiares e vizinhos amarem uma sanguinolência. É só abrir a galeria do seu tio para ver o que ele anda salvando recentemente. Provavelmente ele compartilha daquela curiosidade humana de querer saber até onde vai a capacidade da perversidade de um homem e o quanto que um corpo conseguiria resistir às piores formas de ser machucado. E você não é diferente jogando esses seus joguinhos. Estas obras que consumimos desde a nossa infância, que harmonizaram a forma de se machucar alguém, de alguma forma estariam saciando nossas sombras, tal qual um policial do BOPE encontrar um fogueteiro? E não podemos negar que nos divertimos com esse tipo de maus tratos, já que estaríamos negando de certa forma a nossa própria natureza. Vivendo em um país onde a TV mostra a reinvenção do conceito de desgraça em plena 2 da tarde, logo depois das 9, uma novelinha aí pra finalizar sua noite vai acabar passando o Uncharted na tela quente. Também seria impossível não normalizarmos a violência das circunstâncias em que vivemos, saindo de casa com a quase certeza que talvez o seu dia de ser passado pra trás vai ser hoje. Que se você não medir a distância e velocidade de um carro, você vai morrer por não saber física básica. E tendo em mente que há bairros violentos que em certas partes deste querido país, onde as pessoas já aprenderam a passar por uma cena trágica e não se machucar mais com alguma coisa que feriria nosso psicológico e até mesmo a nossa humanidade, nós vivemos numa realidade onde só queremos chegar mais cedo em casa para poder aproveitar nossas últimas 4 horas acordados, maratonando algum filme ou série, ou só jogar um jogo com passe de batalha. Você vai gastar mesmo seu dinheiro à toa. Você tem que aproveitar o jogo. Já já acaba a temporada e se não liberou tudo do passe. Você quer mesmo perder o tempo igual você perde no seu trabalho e faculdade? E também nem vale a pena arriscar em um jogo indie novo, já que você já tá na sua zona de conforto, jogando mais um AAA no seu console de nova geração do ano. Esse é o seu conforto estressante. Você escolheu apostar no que já conhece na tentativa de viver algo novo. E é por isso que eu rejogo Doom. Não existe nada mais reconfortante do que ouvir um metal pesadão e quebrar costelas de criaturas fictícias e sentir um prazer com cada finalização executada, mesmo sabendo que alguém da equipe da produção do jogo precisou sacrificar o mental estudando física de desmembramento e vendo até mesmo vídeos gores para me entregar essa experiência sintetizada em videogame. E porque de fato eles fazem isso. Podemos usar de exemplo a equipe do Mortal Kombat, que é um jogo que se baseia inteiramente em movimentos mortais. Logo, para fazer certos fatalities, certos desenvolvedores desempenharam o papel importante de estudar movimentações para nos chocar. Peguemos por exemplo o Mortal Kombat X, que é muito mais violento que o Mortal Kombat 11. Este Mortal Kombat entrega fatalities chocantes e brutais que de um segundo para o outro você se surpreende pelo realismo que polígonos podem entregar. As cores do jogo são mais escuras, o jogo tem um tom mais dark, mais pesado. Já o 11, ele é mais colorido e seus fatalities têm alguns takes mais criativos. Tem um tom mais cartunescos em alguns movimentos. Essa violência é divertida e bacana de se ver e até mesmo prazerosa. E tem provavelmente a ver com a competitividade online que tem nesse jogo. Já o Hitman tem uma violência detalhosa e estratégica de um assassino frio,
Há muitos detalhes frígidos nos movimentos do Agente 47. Esse jogo te apresenta um quebra-cabeça sanguinolento onde você na maioria das vezes é uma rainha disfarçada de peão, que se bem jogada, pode manipular qualquer peça. Você é um espião persuasivo com a capacidade de ser qualquer um, poder estar em qualquer lugar com um único objetivo, o de cumprir com a sua missão, que é matar o seu alvo com o que você tiver pego de informação e obviamente usando o limite da sua criatividade sádica. E o visual apático do Agente 47 é o que deixa a cena até mais pesada, já que ele tá matando uma pessoa com um fio de fibra e não demonstra reação alguma. Parte disso vem pelo fato dele ser um clone com conhecimento extenso genético curricular de criminosos cruéis. E até dá pra dar uma passada de pano pro careca, provavelmente ele tá matando uma galera que não é tão zica assim. Pessoas que não seriam punidas pelas poderosas estatais, mas sim pelas mãos gélidas de um mercado privado que fecha contratos todos os dias para equilibrar o karma de diversas pessoas ruins. O careca não perdoa. Simuladores existem, são nestas realidades simuladas que aprendemos a burocracia de um processo de construir uma cidade, administrar uma vida de forma saudável, cuidar de uma casa, pilotar aviões, ônibus, caminhões e de carros. Não é todo mundo que entende física básica e detém os conhecimentos de pilotagem para dirigir um veículo automobilístico. Logo, surge desta dificuldade simuladores mais gamificados em manipulações de veículos. Essa necessidade existe para que você não se estresse em aprender a jogar algo complexo e apenas se divertir com uma pista com mecânicas voltadas para o entretenimento médio, com curvas divertidas, mas o excesso de realismo em algumas coisas simples que não tem o propósito de chocar, às vezes acabam chocando. Red Dead Redemption 2 tem um gore surpreendentemente pesado que não passa despercebido pelos seus jogadores, mas sempre que passa, nós nos chocamos com os detalhes realistas da nova geração. E como o Red Dead também tem um modo online igual ao GTA V, teríamos essas pessoas, incluindo eu, que entram no jogo só pra trocar X1 com geral, mas a sanguinolência dos ataques e as reações bem executadas das próprias não vão deixar de te chocar. Estrangular seu amigo é engraçado, até que ele morre e só te sobra aquele corpo largado, sendo a prova materializada de seu crime. Na campanha existem momentos que mostram esses detalhes mórbidos que a Rockstar trouxe para essa história de cowboys, onde temos partes que é só um bang bang americano e outras partes bizarras onde o jogo nos apresenta esses detalhes sórdidos que você lembra que é possível ser sanguinolento com qualquer criatura desta terra. Basta você querer ser, independente de quem você for executar. O Arthur Morgan seria um ótimo receptáculo para esse trabalho sujo. Você tá jogando com um homem de 36 anos e deve ter uns 24 anos acumulados dessa rotina desagradável. Mas esse sentimento é mais pesado quando você faz isso contra outro jogador, já que de fato são pessoas individuais se matando e se torturando numa espécie de disputa de ego, ou só pelo bom e velho entretenimento de se destroçar. Um prazer excêntrico seu que não é diferente dos esquisitões que assistem filmes Smurf por puro entretenimento visceral, já que muitos desses filmes nem têm história direito e só são coleções de cenas cortadas gravadas por um grupo de pessoas ou um cara muito perturbado, onde pessoas nojentas como você se juntam para fazer nojeira contra outra coisa viva. A única emoção compartilhada para o telespectador é adrenalina, choque, prazer e raiva para a pior espécie de tipo de pessoa. Os jogos de relacionamento não se libertam desta mesma adrenalina de desejos bizarros de seres humanos. Muitos desses jogos são feitos para ganhar dinheiro rápido, com doentes que têm seus sensores de dopamina já quebrados. O problema intrínseco que esse jogo traz é que ele incentiva a ideia nociva de fazer bosta. Mesmo que essa violência esteja sendo retratada de maneira virtual em um ambiente simulado e controlado, como que é a cabeça do maluco que desembolsa a grana para consumir esse tipo de conteúdo? E como que esse conteúdo pode de fato incentivar que ele se afunde cada vez mais em seus vícios? Só que não é apenas um jogo quando se lida com temas tão pesados e bizarros avulsamente. É só nojento e repulsivo e não colabora com ninguém, só ajuda a aumentar a barrinha de viciados que vão ferir pessoas reais alguma hora.
Existem jogos que tocam sim em temas pesados e que sabem envolver o jogador em uma gameplay com história que envolvem muito mais do que uma parafilia vazia. Claro que depende do tipo de pessoa que vai consumir esse jogo. Imagina se um menor de idade ou um tiozão ignorante tem contato com esse jogo, ou com um discurso que romantiza esses atos. Eu não sei se a mente do cara à minha esquerda concorda com o mesmo tipo de censura que eu, mas se a maioria das pessoas, cores, tipos, gêneros, não concordam com tal jogo e só uma minoria que concorda, é aí que deveríamos provavelmente aplicar uma censura. Eu creio que estamos vivendo em bons tempos de censura, porque pelo menos ainda temos pessoas com um alto grau de noção da responsabilidade sobre mídias culturais e o impacto delas sobre as pessoas. E isso é um avanço, porque se fôssemos pensar como que éramos fechados para esse tipo de discussão um tempo atrás... No Brasil, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a classificação indicativa para o consumo de filmes, livros, gibis e jogos são divididas em 6 classes. Pode conter armas, mas sem morte violenta, com as coisas sendo disfarçadas de uma maneira fantasiosa. Dá pra se tratar de assuntos sérios, mas com muita criatividade infantiloide, já que estamos falando da faixa que pega a primeira infância, dos 3 aos 6 anos, onde a maioria dos seres humaninhos está se tornando um pouco mais auspiciosa, permitindo que eles lembrem de eventos passados e consigam utilizar estratégias lógicas, como a de memorização de tramas. E também é nessa fase que nós começamos a brincar de faz de conta, fase onde repetimos o que vemos na TV e emulamos papéis em brincadeiras como polícia e ladrão, casinha e qualquer pira que você tenha consumido com seus amigos na televisão. 10 anos. É nessa fase que nós conseguimos tancar mais filmes de terror. Você quer saber o porquê? Onde pode se incluir conteúdos angustiantes de medo, tensão, arma com violência, ato criminoso sem violência, linguagem depreciativa. É aqui que nasce um humor da qualidade pastelona e que o ser humano começa a descer só um pouquinho do cavalinho, já que ocorre a diminuição do nosso próprio egocentrismo. Caso você tenha sido uma criança considerada normal, com amigos e familiares em volta de você, você será capaz de diminuir um pouco do seu ego. Você vai acabar se entendendo porque você chegou numa idade onde você precisa se conhecer um pouquinho para arrumar amigos e namoradinhas. E por destravar essa habilidade de se importar com os amiguinhos e a sua namoradinha, surge o medo de ser assassinado por um boneco assassino ou por um fantasma bizarro. 12 anos. Pode conter agressão verbal, ato violento e ato violento contra animal, bullying, descrição de violência, exposição ao perigo, exposição a cadáver, exposição de pessoas em situação constrangedora ou degradante, lesão corporal, morte derivada de ato heróico, morte natural, acidente com dor ou violência, obscenidade, presença de sangue, sofrimento da vítima, supervalorização da beleza física e do consumo de violência psicológica. É permitido mostrar apelo, carícia, insinuação sexual, linguagem de jogo de conteúdo sexual, manipulação revelada, simulação de sexo, Traduzindo, essa é a idade para começar a assistir Death Note e animes Eds. 14 anos. É possível ver cenas de aborto, estímulo ao preconceito, eutanásia, exploração sexual. E ulala! A aventura ficou mais intensa. Pelo visto, o tom aumentou. Talvez esse seja a razão da maioria das novelas da Globo terem essa classificação, então. 16 anos. Pode apresentar a violência de forma até mesmo banalizada para o telespectador que provavelmente já é um adolescente ou adulto formado e vai conseguir entender que a banalização de certos crimes vão estar nessa mídia. E é nessa faixa etária que o seu eu mais novo vai ter um filme favorito que tem drogas, sexo e rock and roll, sendo demonstradas de maneira mais boboca possível. E a violência no mais 16 é sempre mostrada de formas mais pesadas possíveis. Eu diria que a diferença da faixa etária do 16 pro 18 é o quanto que você consegue mostrar em tela. Tendo explicado tudo isso, vocês podem jogar esses últimos minutos de vídeo e jogar no lixo, e com isso eu fico até grato por alguns de vocês terem pulado essa parte didática, pois eu sei que a maioria de nós brasileirinhos criados com Pânico na Band, Minecraft e PVP não temos a mínima noção do que é obedecer uma faixa etária de idade. Mas eu sei que as mulheres e homens de 28 para baixo, mesmo desobedecendo essa regra, estavam sob a medida da mesma, pois a verdade é que vocês estavam desobedecendo uma parcela minúscula dessa regra. Porque, pensa comigo, para você ter acesso a conteúdo mais 18, você precisava da chave de acesso para esse conteúdo. E no nosso tempo, era um conhecimento passado de boca em boca. E a nossa conexão, mesmo que inestrita, ainda havia um labirinto intercambial entre nossas relações. E com a rede de hoje em dia, as paredes desta mesma se romperam.
Seus familiares e você tinham horas marcadas para assistir jornais, telenovelas, programas especiais, desenhos, e mesmo se você fosse contra a regra de usar o PC no tempo necessário, estas mesmas eram inerentes a você. Você cresceu com a TV, com os desenhos que tinham episódios inéditos que passariam somente nela, e o tempo da vida social até chegar na sua casa e ligar o seu computador era o que restringia você de querer explorar algo novo na rede. Viver na inércia coerente no ciclo do dia a dia, de apostar no conteúdo saudável como comédias, desenhos que te deixavam calmo, era o ideal para se seguir uma vida saudável. Era exatamente o que seus pais queriam para você, te prender numa bolha de felicidade, mas os seus conhecimentos sobre a carne já ultrapassaram os deles antes mesmo que você completasse os 20. Mas a diferença da violência de um videogame é muito única, ela pode ser divertida para todas as idades. É uma violência gamificada que não se restringe a crianças, e existem muitos jogos que, mesmo tendo restrição de idade, são fáceis demais para uma criança jogar e se aprofundar. Tem tanto marmanjo de barba formada que gosta de Pokémon, Mario, Zelda, que são jogos feitos e pensados a todos os públicos, exceto o Pokémon, porque de fato o Pokémon é feito para bebês reborns. É uma vergonha para você, Edilson, um homem já formado nessa estrada da vida, saber o nome de todos os Pokémons da nova geração. Eu também nem julgo, pois na verdade, quantas pessoas adultas estão com tempo hoje em dia? Ou o que estão fazendo com o seu tempo quando precisam sustentar uma casa, um aluguel, relacionamentos estáveis, ou mais um imposto que impõe a nós nossa moral intrínseca de lutar para sobreviver. Porque eu dedicaria meu tempo a descobrir uma nova mecânica onde eu preciso me esforçar para pensar mais do que já penso no dia a dia, do cotidiano? Por que investir meu tempo em algo novo quando na verdade eu tenho medo de me arriscar? Pois eu e o resto das pessoas que não nasceram privilegiadas e que não estão em posição nenhuma de escolhas de o que fazer com seu tempo livre, posso me dar ao luxo de escolher o que eu quero fazer. O mundo te carrega e você não pode escolher como quer ser carregado. Muitos de nós têm medo de começar algo novo ou se arriscar no desconhecido, por isso jogos online são comuns de se passar anos jogando. Pois afinal, tá aí a validação que você precisava. Depois de tanto tempo se esforçando pra ser bom em alguma coisa, e se te invalidaram ou só te estressaram no jogo, não existem correntes sociais que te prendam e impeçam de você xingar o próximo. E é libertador e pesado desabafar meus problemas sobre os outros, mas é como se fosse uma vingança do meu próprio cotidiano. A vingança de não ser considerado ninguém, mas ao ligar seu videogame você é considerado um privilegiado de uma realidade que só funciona com você e feita pra você, da maneira que você quiser. É parecido como voltar do trabalho e se satisfazer com a ideia de que você foi mais um sobrevivente em meio ao caos que foi essa semana, sentado sobre seu sofá, comendo sua comida favorita. Há cerca de anos a vida tem sido assim, pois fazemos pacificamente a experiência da guerra, fazemos passivamente a experiência do homicídio e também fazemos inofensivamente a experiência da morte. Como se o excesso de violência consumido pelo espírito compensasse uma insuficiência da violência vivida. Fazemos em toda a segurança a experiência da nossa insegurança. Desde que minha rotina ficou cansativa e estressante, de alguma forma eu comecei a de fato consumir mais esses conteúdos pesados. No entretenimento existe essa violência pensada pra gente. Séries que tratam a violência de forma crua e com muita sanguinolência, que, pra ser sincero com vocês, é o meu alicerce no final dos dias. Jogar Doom Eternal enquanto eu fazia um artigo científico, apresentava 6 trabalhos, desenvolvia cálculos estatísticos e começava no meu novo estágio, foi uma delícia. E ainda deixei sobrando as DLCs e eventualmente teria que jogar o de Dark Ages, mas materializar a minha ira me fez me desconectar desse mundo. A violência vem pesada e carregada sobre a nossa geração e muitas vezes bem pensada pra gente, pra prender-nos com as suas histórias fofocáveis. Tem críticas diretas ao que você é como ser humano e se é preciso repensar, e são tantas ideias, tantos fundamentos carregados que eu, mero morador de Itupeva, jamais tancaria essa injeção nas nossas massas cefálicas. Eu só tenho uma certeza absoluta sobre tudo isso, que as nossas crianças estão tudo fudidas. Também nem há como julgar as crianças que consomem as mídias fictícias adultas. Querendo ou não, esse tipo de aventura consegue trazer mais adrenalina e sentimentos do que repetir pela 100ª vez aquela música do Bob Goods, ou sei lá,
lá qual que é a trend do momento dessa criançada retardada. A classificação indicativa nunca houve um sentido linear, a gente assiste o que todo mundo assiste. Talvez você era proibido de assistir alguns filmes com humor escrachado, que tinha piada de sexo, que fazia você e sua família se sentirem muito constrangidos. Ou, por exemplo, sua família não deixava você assistir filme de terror e você só aceitou isso. Eu só comecei a ver filmes de terror mesmo depois dos meus 11 anos. Isso por causa da minha família e por mim também, porque os poucos filmes de terror que eu assistia eu já ficava meio pá. Eu só tive contato mesmo com esse gênero quando eu decidi jogar alguns jogos de terror. Aqueles primeiros de terror, eu lembro de eu ter escolhido começar a jogar pelos RPGs Makers. E eu me cagava horrores com meninas, psicopatas e terrores japoneses adolescentes. Foi bacana ao longo do tempo aumentar esse meu termômetro de terror, mas ainda assim eu ainda costumo me assustar com alguns conteúdos, como se fosse uma criança mesmo. O correto é sempre equilibrar o conteúdo condizente com o que você aguenta. Todos nós podemos escolher entre aumentar ou diminuir o termostrato das emoções. Às vezes nós temos que equilibrar esse termostrato para poder tentar caçar e entender os nossos sentimentos, a felicidade, a raiva, a tristeza e a vergonha. E ser adulto é entender que às vezes você está escolhendo lidar com essa situação problemática a partir desse sentimento que você está sentindo. Ou às vezes você só está caçando viver este sentimento. Ser adulto é aguentar a pressão de forma responsável, é lidar e resolver seus BOs mesmo que a situação peça por alto churrascamento. E às vezes assistimos ou fazemos arte sobre coisas que nos tragam essa simulação de pressão e que nos mostre a parada impactante. E talvez seja por isso que o ano de 2020 para a indústria foi a definição de desgraça. Uma mudança repentina na vida de todos. Tivemos que enterrar o habitual para vestir a máscara, tivemos que nos privar para sobreviver e tivemos que lidar com a diversidade de um mundo inteiro à beira de um colapso global, porque de repente a China enviou um patch novo de atualização sem a nossa permissão. Com todos lutando em suas cadeias mentais, nós tínhamos os humildes novos moradores pandêmicos que, perdidos no mundo real, decidiram escolher viver seus simuladores ideais de comunidade. Dentre eles, Animal Crossing se destacou, um jogo de rotina prazerosa que libera a dopamina na medida certa, de um conta-gotas. Esta mesma comunidade dividia um lugar especial no inferno, limpando o mundo com um rodo contendo um pano de chão sujo por vísceras expurgando a nova doença vinda de Marte para a Terra. Mas nada vai ser igual ao perigo que se semeou pela Terra e o que nos restava e ainda nos resta, que é a confiança no próximo e que nele ainda haja esperança e bondade que depositaríamos em nós mesmos e não aquela parte que temos medo. Provavelmente foi por isso que The Last of Us Part 2 ganhou o GOTY em 2020. A vitória do Game Awards 2020 respingou diretamente no GOTY de 2021. Sim, ele mesmo. O GOTY de 2021 lidou diretamente com a perdição que era viver esse tempo, a morte iminente de um mofo ambulante de um antigo eu para que pudéssemos mais uma vez se perder na confusão que é o entretenimento. Não tínhamos grandes títulos que disputassem contra Psychonauts 2, mas tínhamos títulos que nos deixavam ansiosos para ver qual seria o futuro que estava por vir, através das grandes mudanças. Mas ainda tínhamos aquele sentimento de estagnação de conteúdo que 2020 havia nos deixado, e Take-Two supriu nossa necessidade com sua criatividade, sendo um jogo que se conectasse com o problema atual, que era se estabelecer, cuidar e podar daquelas relações com aqueles que você ama de verdade. E eu de fato vi amigos se divertirem com ele e familiares sem ligações românticas se divertirem com este jogo. Ele atendia aquela demanda de jogos jogáveis, dos nossos bons e velhos tempos, misturado com várias mecânicas variadas e divertidas. 2022 eu estive nele, eu caminhei junto a ele, e pro mundo dos games foi um ano sentado na fila, mas com respaldo de ideias curiosas e interessantes e de grandes AAA genéricos, enquanto tínhamos um horror gótico sendo contado através de boas tecnologias. Death is Strange, Cat-like e Star Satan Valley foi um ano onde, com muitas empresas grandes parando sua produção e mudando projetos graças ao pause da pandemia, muitas empresas indies puderam se desenvolver melhor graças ao organograma empresarial que uma empresa pequena tem. Foi um ano para o destaque do novo e o que era bem novo e diferente para suas épocas. Dark Souls de mundo aberto que você pode pular! Elden Ring fez o meu ano, em questão de só jogar ele muito mesmo.
Farmei demais naquele jogo, entrava em cal com os amigos pra gente fazer uma parizinha e só andar aleatoriamente ou matar um boss que tava me irritando. Foi um RPG onde eu poderia me logar a qualquer hora e me permitir me perder na poética dor e tristeza que esse jogo traz enquanto eu tocava um hit ritmado no Spotify. Elden Ring, por ser um jogo tecnicamente fácil e acessível, quebrou a barreira do impossível técnico. Ele é um punitivo com a possibilidade de grindar infinitamente. Logo, era acessível até pro CLT mais bostil do Brasil. Era possível transformar e materializar suas frustrações da derrota diária do dia a dia no ogro de fogo, e quando passar dele se sentir aliviado e feliz porque de alguma forma você materializou tudo aquilo que te sufocava em um ser incorpóreo, sem sentimentos, que jamais ligaria se você falasse que ele estragou o ambiente de trabalho de vocês igual ele estragou a família dele e tudo que ele tentou construir em vida, porque o real culpado de todos os erros dele não é você, que é o encarregado terceirizado, e sim ele mesmo, que é um ser humano de merda. E ao invés de você falar isso na cara do seu chefe, você esmurrou um bicho chato pra caralho. 2023 foi o ápice da gamificação e reformulação de alguns formatos. Os GOTYs desse ano representam o refinamento dos antigos. Super Mario finalmente aprendendo a ser criativo, Zelda dando corda aos retornos de nossas criatividades, Resident Evil mostrando seu respirar de um clássico moldado para uma nova geração com aquela violência deliciosa do R2, só que aplicada pra ação agora, Alan Wake mostrando que pra mim até agora é o realismo pesadamente gráfico trazido para um videogame. E o Baldur's Gate, que carrega consigo aquela essência de RPG de mesa que vocês gamers genéricos precisavam. 2024 foi um ano de jogos bons e que traziam expectativas para se saber ao certo qual a nova tendência do mercado, novos horizontes culturais, renovando a roda e trazendo a própria gamificação em pessoa, novos gráficos e atingindo o limite que os jogos poderiam nos moldar. Às vezes era disso que nós precisávamos, menos estresse e mais gameplay gostosina. Porque crescemos e agora somos adultos procurando por brinquedos legais. Procurar por jogos no fim de noite que nos levem a explorar sentimentos novos e que realmente consigam se conectar com a nossa nova fase. Pra mim, Fable é isso. Um jogo sobre a jornada e busca de querer ser alguma peça neste mundo. Ele me fez sentir mais confortável de saber que é normal se perder no caos da aleatoriedade da vida adulta e que nem sempre estaríamos colocados aos moldes certos que queríamos estar e que nem sequer sabemos qual molde eu quero mesmo estar, ou se eu estou perto de aonde eu queria estar ou o que eu gostaria de ser definitivamente na minha vida. E sendo um dos sobreviventes da geração que normalizou a pós-ironia, eu tenho boas expectativas para o nosso futuro. Eu creio que de alguma maneira há mais pessoas humanas, mesmo que vivamos uma era tecnológica, ainda sentimos e sentirmos muito. Só precisamos saber direcionar essas emoções junto do discernimento. Esse que é o desabafo interno sendo expurgado através do entretenimento direcionado fez e ainda vai fazer bem para cada um que consome a violência com o propósito certo. Se isso for nos ajudar a enxugar nos nossos sentimentos ruins e nos renovarmos para o dia seguinte, a vingança do cotidiano nada mais é do que deixar todo o nosso desgosto lá fora e poder aproveitar nosso sagrado descanso banal materializado em formas artisticamente grotescas, estas que querem nos dizer alguma coisa sobre a nossa própria sombra. No final de cada dia, para sabermos que mesmo pisando sobre a poça de sangue mais vermelha, ouvir o som de um soco sendo socado, assistir a cena mais horrível enquanto eu abro um sorriso criativo ou apenas infernizar meu amigo no videogame, ainda assim eu saberei que lá no fundo, ainda haverá um prazer na violência.